Olá, pessoal, que bom! Estamos juntos aqui novamente no grupo de amigos online, desenvolvendo a nossa temática, vivendo acima da mediocridade, o zelo pela cultura da excelência, tudo para a honra e glória do Senhor, da nossa vida, ok? Nós estamos no volume 2 da nossa apostila. Hoje nós devemos concluir, vou fazer um esforço porque a lição é grande, o último item da parte 4 do volume 2. Resistir à mediocridade inclui uma resistência corajosa. A gente já viu manter uma posição firme quando você é minoria, manter uma posição firme quando você está sob prova, e hoje nós vamos ver o estudo número 15, firme quando você está desanimado. Ok? Vamos lá então, eu vou passar só nos pontos mais importantes para que o nosso tempo não estoure, mas a gente vai fazer um esforço aqui. Eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, pela tua conexão, que o Espírito Santo faça uma obra tremenda na tua vida. Esse é o desejo do meu coração, é a minha oração por você, ok? Assim como Deus está trabalhando na minha vida. Todos nós passamos por momentos de desânimo, ok? Ninguém está isento desse tipo de situação. E, para falar a verdade, esse período de desânimo é um negócio chato, né? Assim, quando você sai da crise, você olha para trás e fala, ixi, mas que coisa chata, né? É chato até na vida do ímpio, na vida do crente, então é um problema seríssimo. A gente tem que prestar atenção nisso, tá bom? Qual é o problema básico da questão que nós estamos tratando, que é o desânimo? É a falta de uma visão correta, a falta de uma visão correta. A visão correta vem de onde? Do mundo? Não vem do mundo. Vem de mim mesmo, da minha imaginação, do meu raciocínio, dos meus sentimentos? Não, também não. A visão correta vem do céu, ela vem lá do trono. E como que ela é transmitida a mim? Porque é uma questão espiritual. A visão do céu é uma visão de fé. Fé no quê? Fé em Deus e na sua palavra. Nós andamos pela fé. O justo, por sua fé, viverá. É o que diz a palavra. Não adianta a gente procurar outra solução, porque não tem. E a palavra de Deus, ela é viva, e ela é vivificante, energizada pelo Espírito Santo. E ela promove o quê? Alegria, gozo, paz, esperança, ousadia, moderação, fruto do Espírito. São virtudes de um caráter, de uma nova criação. Mas isso é tomado pela fé. Eu tenho que me convencer, ao ler a palavra, ao estudar as promessas de Deus, né, que isso convença o meu coração de que a visão de Deus para a minha vida é a melhor solução. A boa, agradável, santa, perfeita vontade de Deus para mim. Ok? É isso. Basicamente é isso. Mas quando eu me afasto da palavra, o que sobra? Eu e o mundo. No mundo tem um monte de coisa, cultura, influências, pessoas, uma maioria que segue a manada. Que influência boa vai vir do mundo que jaz no maligno? Mesmo as coisas boas do mundo, se eu não tiver sabedoria, eu não vou saber usar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso.
Se eu olhar para mim mesmo, os meus sentimentos, os sentimentos da minha alma, que ainda não está restaurada, às vezes são sentimentos confusos, e isso não me traz direção, estabilidade, segurança. Então eu tenho que olhar para Cristo. A Bíblia diz, olhando fixadamente para o autor, consumador da minha fé, Cristo. E eu olho para Cristo olhando para a palavra, porque senão eu vou cair num misticismo esquisito. Não tem como o crente se afastar da Bíblia, da palavra de Deus. A nossa fé é com entendimento da palavra de Deus, conhecendo aquilo que Deus disse a meu respeito, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é viva, ela é eficaz para produzir resultados na minha vida. E a palavra de Deus tem que estar gravada no meu coração, e a palavra de Deus tem que estar na minha boca, através da minha confissão. É dessa maneira que Deus estabeleceu a nossa jornada cristã, andando por fé, confessando a palavra de Deus, resistindo ao diabo, fugindo do pecado, destruindo as obras de Satanás. É uma vida de um guerreiro, porque nós estamos numa batalha espiritual. Então é essa perspectiva que faz toda a diferença. Porque se eu olhar para a circunstância, para o tamanho do problema, se eu ficar ouvindo o que os incrédulos falam, olha, que solução pode vir daí? Nenhuma. Aquilo vai criar uma confusão na minha mente e eu vou ficar todo desorientado. Então, diante da crise, eu olho para a palavra. O que Deus disse sobre essa situação. Aí eu me aproprio da promessa, daquilo que Deus disse, e pela fé eu coloco essa confissão, no dia a dia da minha vida, criando uma atmosfera para a operação da graça, do milagre de Deus. A vida cristã é assim, ok? Então nós temos que prestar atenção nesse tipo de situação, para a gente não perder o rumo, ok? Isso é muito importante. E tudo que a Bíblia tem é para a minha instrução, é para o meu ensino. Interessante, Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Então ele diz assim, pela constância, pela perseverança e pelo bom ânimo, pela boa consolação que a Escritura, as Escrituras trazem ao meu coração, eu estou sempre cheio de esperança, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra e trazer propósito, utilidade na minha vida. Mas se eu deixo a palavra de lado, aí eu vou ficar dependendo de terceiros, eu vou cair num raciocínio vicioso, os demônios vão ficar falando, e toda aquela recorrência, e você começa a patinar, e vai ficando no deserto. A gente tem que virar essa página. Quando eu leio a Bíblia traz esperança ao meu coração. É Deus falando comigo, é o Espírito de Deus trabalhando a minha convicção, a minha referência interna, que é uma referência de fé, ok? E isso muda a situação. A crise vem, mas Deus é maior do que a crise. O problema vem, mas Deus é maior do que o problema, porque Deus me ama e eu sou mais importante para Ele. E Ele é poderoso para alterar todas as circunstâncias.
Eu tenho que viver na dependência de milagre, mas é a atmosfera da fé que cria o ambiente para o milagre. É assim. A gente anda contra a maré. Senão a gente vai querer voltar para aquele espírito religioso do Tomé, né? Eu tenho que ver para crer. Não, você tem que crer para ver. É assim que funciona. A gente abre a boca e confessa aquilo que a gente não vê, aquilo que está escrito, que é uma promessa. E eu tomo posse daquilo, meu coração se enche de esperança e de certeza de que Deus é verdadeiro e que Ele não é mentiroso e que aquela promessa é minha, ela me pertence. Até que a realidade da promessa se estabeleça na minha vida. Ok? Então, esse ânimo e essa constância, essa perseverança vem da palavra de Deus no meu coração, na minha boca. Ok? Porque a palavra de Deus não volta vazia para Ele. Né? Então eu ando assim. Deus é fiel. Deus honra a minha fé nele e na sua palavra. E Deus traz esperança, alegria ao meu coração, porque Ele muda aquela circunstância. Aliás, a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas que o diabo levanta contra mim, tudo aquilo se transforme em bênção na minha vida, trazendo maturidade, trazendo vitória na minha vida. Não é mesmo? Então, isso é muito importante. E como é que a gente pode falar de intimidade com Deus? Só pela palavra. A intimidade com Deus envolve intimidade com a palavra. Senão eu posso desenvolver um negócio meio místico, né? Uma intimidade com Deus sem a palavra é você andar sem referência. Eu não posso, ok? E como é que eu posso falar de unidade no corpo de Cristo sem a palavra? Não dá, é a mesma coisa. A unidade entre os irmãos, a unidade da fé, o vínculo da perfeição, está sobre a verdade da palavra de Deus. É assim que Deus estabeleceu a maneira como nós devemos viver e conviver como família. E a promessa, ela tem que ser colocada em prática. E isso exige uma renovação da minha mente, do meu entendimento, porque a minha mente vem da cultura do mundo, da cultura da incredulidade, de ver para crer, essas coisas. A minha mente tem que ser renovada pelo Espírito da palavra. Então, como é que eu vou renovar a minha mente sem a palavra? E como é que eu vou conhecer? E como é que eu vou experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na minha vida? Tudo isso está ligado numa coisa só, é um processo só, é um pacote só. E eu tenho que estar prestando atenção nisso. Eu não posso me afastar da palavra. Simplesmente não posso, porque senão as lutas vêm, porque nós estamos no mundo, nós estamos no meio de uma guerra espiritual, todos nós estamos sujeitos a adversidades, provações, obstáculos, toda a sorte de oposição do inferno, todos nós estamos sujeitos a isso. E ainda temos os nossos familiares que estão à nossa volta e que muitas vezes não estão no mesmo nível de fé e de revelação. E tudo isso acaba te afetando de alguma forma, mas é com a palavra que você deve enfrentar todas as circunstâncias. Porque eu não posso ser um herói, baseado na minha própria força, querer enfrentar um inimigo que é espiritual. Então eu preciso da palavra. A fé, ela não existe fora da palavra. A esperança não existe fora das promessas de Deus. A graça não opera num ambiente de incredulidade.
Essas coisas Deus tem que abrir o nosso entendimento, a nossa visão, para entender a importância dessa realidade espiritual na nossa vida. E aqui na apostila é dado o exemplo de Gideão, ok? Gideão, ali no livro de Juízes, ok? Não vamos entrar nos detalhes da história de Gideão, que você pode, lendo a sua Bíblia, conhecer toda aquela história, o desenvolvimento daquela história. Mas, quando nós falamos daquela geração que entrou na terra de Canaã, o grande problema é você se afastar de Deus, se afastar da palavra de Deus e começar a interagir com pagãos, com incrédulos, com pessoas mundanas. O mal prevalece na falta, na ausência de contrapeso. O contrapeso na minha vida é a palavra viva de Deus. Porque senão o mundo ganha, ele sempre ganha na ausência de contrapeso. E nós nadamos contra a maré. Nós não seguimos a manada. Nós andamos pela revelação da palavra de Deus. E aquela terceira, quarta geração, ali na terra de Canaã, acabou permitindo, por negligência, a influência perniciosa, maldita, daqueles povos que estavam ao redor. E aonde o pecado entra, o julgamento vem. Não tem, essa é a maneira de Deus trabalhar. O julgamento vem até por uma questão de promover arrependimento. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Ele não faz outra coisa. E a legalidade é o pecado. E a gente tem que tomar cuidado. Essas coisas no reino espiritual são muito importantes e nós não podemos ficar negligentes com relação ao perigo que essas coisas representam. E veja bem, Deus tinha chamado Israel, aquele povo, começando por Abraão, passando pelos patriarcas, Deus chamou Israel, falando de uma maneira geral, com um chamado, com um propósito, separados de forma sacerdotal para evangelizar as nações do mundo. Mas quando você perde essa visão do céu, o máximo que você consegue desenvolver é uma religião. E aquilo acaba virando uma idolatria. Precisa tomar cuidado. E a igreja também foi separada do mundo com uma missão também. E nós estamos sujeitos a cometer o mesmo erro de Israel. Quando a religião, ela assumindo a forma de uma estrutura, ela domina o nosso coração. É aí que começa todo o engano, toda a confusão. Deus nos vê como forasteiros, como peregrinos na terra, numa dispensação que tem começo, meio e fim, com um propósito, a grande comissão. Nós não temos outra coisa para fazer na terra, nesse tempo da nossa vida. Nós temos que testemunhar, nós temos que lançar sementes. Essa é a nossa missão. Qual semente vai germinar? Isso não é comigo, isso é com Deus. A minha responsabilidade é semear, é testemunhar, é proclamar, é ser uma bênção na terra no tempo da minha existência. Eu fui chamado para isso, como um Gideão, lutando não só por mim ou pela minha família, lutando pelos meus irmãos da igreja, lutando pelas pessoas que estão perdidas nas trevas. Essa é a missão da minha vida. Eu não posso perder o foco, porque senão eu vou me conformar com uma estrutura religiosa, salvo,
satisfeito, não é? Isso não funciona. Não, né? Salvo, satisfeito, sentado, inoperante, pensando só em mim mesmo. Não, Deus me chamou com um propósito. Eu tenho que abençoar pessoas. E olha, quando você se propõe a fazer isso, Deus coloca pessoas no teu caminho. Mas quando você não tem isso no coração, para que Ele vai colocar oportunidades para você? Nós temos que, primeiro, estar dispostos a fazer o bem. É uma convicção. Depois, nós organizamos a nossa vida, a nossa agenda, para estarmos disponíveis para Deus nos usar. Aí Ele abre portas. E aí Ele derrama unção. E quanto mais você avança no reino espiritual, mais unção é derramada sobre a tua vida. É assim que funciona. E às vezes, por falta de entendimento, a gente quer fazer na nossa força. Não, não é na nossa força, é pela unção do Espírito Santo. Ok? Então, aqui, com relação à situação daquela geração ali na Terra Prometida, o inimigo que incomodou bastante no começo foram os midianitas. E os midianitas vieram de onde? Vieram do relacionamento de Abraão com Quetura, depois da morte de Sara. Abraão teve 6 filhos com Quetura. Mas o filho da promessa não era Ismael, não eram os filhos de Quetura ou o filho de Agar. A promessa de Deus estava em Isaque, que nasceu por um milagre, milagre de Deus, não pela força do homem. E esses midianitas, o próprio nome diz, um pessoal raivoso, um pessoal violento, criador de caso, deram um trabalho muito grande para eles. Então você não pode deixar o fermento, porque senão a massa toda é comprometida. Você não pode deixar a maçã podre no cesto, porque senão você pode comprometer toda a cesta de maçã. Toda vez que o pecado entra e você vai sendo liberal, omisso, negligente, você está numa situação de risco. Daí a necessidade da nossa vigilância, por causa da má influência que vem de fora. Eu tenho que me voltar para Deus e para a sua palavra. E eles cometeram um erro, se esqueceram de Deus, foram convivendo com aquelas nações cananeias e depois aquilo se tornou um problema para eles. E até hoje é assim, é uma luta. E eles ganham. O diabo usa, eu chamo isso de uma guerra com densidade demográfica. Eles ganham pela maioria. É só você olhar. A proporção de judeus e a proporção de árabes, islâmicos e tudo mais é de 10 para 20 ou até mais a proporção. Você me entende? A maioria segue a manada. A manada é conduzida pelo espírito do anticristo. A gente tem que prestar atenção nisso. Não podemos ser condescendente com a maioria. Nós estamos aqui para evangelizar essa maioria, mas nós não fazemos parte desse grupo, não. A igreja é separada em santidade ao Senhor, com uma missão. Ok? Então, eu tenho que ficar atento a essas coisas. 3 coisas eu vou falar aqui que são importantes, que a gente pode extrair dessa história do que me fugiu a palavra agora. Deixa eu ver aqui.
do Gideão, lá no livro de Juízes. Me deu um branco aqui agora. 3 coisas. A primeira, para a gente ver se a gente consegue encerrar o nosso estudo aqui num tempo razoável que a gente tem usado. Primeiro ponto, reconheça abertamente o que causou aquela situação ruim de desânimo. Gente, nós temos que fazer autocrítica, nós temos que fazer checklist. Você não pode ficar desatento à sua própria vida. Você tem uma alma problemática, você tem que estar de olho nela. Às vezes a gente presta atenção no outro e se esquece de olhar para a gente. Não, e eu tenho que olhar para mim mesmo numa atitude de ousadia, de sinceridade, de transparência diante de Deus, procurando reconhecer de forma consciente por onde o mal entrou na minha vida. Isso é inteligência espiritual. Eu não posso descuidar dessas coisas, porque o engano, a falsidade, a mentira é um problema na minha vida e ela tem que ser confrontada, e é com a palavra, com a ajuda do Espírito Santo que isso vai acontecer. Mas se eu não tenho humildade, se eu não tenho quebrantamento para fazer isso, eu vou continuar na minha rebeldia. Porque esses períodos de tristeza, de desânimo, na verdade é o ego que está lá. Então eu preciso parar com essa autopiedade, com esse processo de vitimização e começar a dar nome aos bois e reconhecer a minha dificuldade diante de Deus e clamar pedindo ajuda. Ok? Então, reconhecer os próprios erros é uma maneira de você perseguir a excelência. Ok? E arrependimento não pode ser uma coisa demorada. Arrependimento tem que ser uma coisa automática na nossa vida. É aquilo que Davi: pequei contra ti, Senhor. É na hora. Não, vou para casa, vou pensar, vou racionalizar. E o diabo já entrou nessa história. Arrependimento é imediato, o Espírito Santo fala e imediatamente você se prostra diante do Senhor. Arrependimento na nossa vida é solução, não é plano B, não é depois eu vou ver, não, é imediato, para a gente poder fechar a brecha diante de Satanás, ok? Deus não é vingativo, não fica querendo perseguir ninguém. Isso aí não faz parte da natureza, do caráter de Deus. Deus é misericordioso, mas sem arrependimento Ele não tem como agir na tua vida. Essa é a questão espiritual que eu tenho que entender. E como é que o diabo trabalha? Cegando você. Cegando para que você não veja, para que você não ouça, para que você não entenda, para que você não reaja. E aí a cegueira vai te consumindo e te destruindo, porque exatamente é isso que o diabo quer fazer na tua vida. Ok? E racionalizar é a pior maneira de você trabalhar com Deus. Não funciona. É melhor você se aquebrantar, humilde, e falar: fala, Senhor, o que tu queres da minha vida. É assim, deixar Deus trabalhar e não ficar esperneando, ranhetando, numa postura de rebeldia, se achando muito inteligente. Nós não somos inteligentes. A nossa inteligência, a nossa dignidade vem do céu. Foi conquistado por Cristo na cruz. Tá bom? A segunda questão, eu só estou tirando os princípios, não estou entrando na história do Gideão. Focalize diretamente no Senhor e não nas circunstâncias. A gente tem falado isso repetidas vezes. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o diagnóstico, não olhe para a opinião da maioria, não olhe para a sua mente
confusa, que precisa ser renovada. Não olhe para os sentimentos da tua alma, uma alma que precisa ser restaurada. Olhe para Deus, olhe para a Bíblia e toma posse, porque senão a visão fica embaralhada. E o diabo se aproveita dessa situação. Os nossos olhos conseguem enxergar algumas coisas. Circunstância, pessoas que estão à nossa volta, olhar para nós mesmos ou olhar para o Senhor. Dessas 4 opções, a única que funciona é olhar para Deus. Todas as outras vão trazer confusão na tua vida. Ok? Olhe para Deus. Deixa Ele falar. Não fique interrompendo o Espírito Santo. Deixa Ele falar. Fala, Senhor, fala, o teu servo ouve. Senhor, aponta os erros da minha vida. Senhor, sonda o coração. Vê se tem algum caminho mau na minha vida. Senhor, restaura o meu caráter, a minha maturidade. Me levanta, Senhor. Esse é o clamor do crente o tempo todo. Tá bom? Olhando para o Senhor. E olha, tem uma outra coisa que o Espírito Santo me tocou aqui, que erros na nossa vida, primeiro a gente conserta com Deus, não é? Mas você também tem que dar testemunho público de como Deus trabalhou os erros na tua vida. Não é ficar falando do erro, não é ficar falando do problema, é ficar falando a maneira como Deus trabalhou aquilo na tua vida, porque tudo em nós tem que glorificar a Deus, e a maneira de você edificar a fé do outro é você falando como Deus trabalhou isso na minha vida e me trouxe vitória. O outro vai falar assim, poxa, eu não tinha pensado nisso. Chama a atenção do outro. Agora, se você se esconde e fica numa blindagem para que ninguém saiba que você pisou na bola, que você cometeu uma gafe, que você cometeu um erro, olha, você só está no reino da reputação. O reino da reputação está contaminado pelo ego. Precisa tomar cuidado com isso. A minha reputação vem de Deus, do trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Ok? E uma última aqui para a gente encerrar o nosso estudo. Cuidado com a vanglória. Não puxe a glória para si mesmo. Isso é um perigo. Aliás, isso é bomba na nossa vida. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Então nós temos que ser humilde o tempo todo. Gideão, quando consegue aquela vitória tremenda sobre os midianitas, o povo quis exaltar Gideão. Ele não aceitou esse tipo de laço na vida dele. Continuou sendo o mesmo Gideão. Falou, não sou eu que vou dominar sobre vocês, não. É o Senhor quem domina sobre nós. Não é o homem. E sabe, ele podia ser promovido, construir um palácio para Gideão. Não, ele continuou morando na mesma casa em que ele morava. E olha que Gideão veio de uma família pobre. Ele continua a mesma pessoa, não mudou nada. E nós, às vezes, nos iludimos com o poder da unção que flui através de nós, achando que nós somos o poder. Nós não somos nada, nós somos apenas um canal. O poder vem do trono, ele passa e ele abençoa pessoas. E eu dou glória a Deus por ele me usar. Só isso. Nada mais, porque toda a honra e toda a glória é para Ele. Vamos manter a humildade sempre, não vamos aceitar elogio e nem aplauso. Cuidado com esse negócio de visibilidade. Precisa trabalhar o ego, precisa trabalhar a alma com relação a essas coisas, tá bom? Nunca chame a atenção para você.
Faça com que as pessoas olhem para Cristo e reconheçam a graça, a misericórdia, o poder que vem dele. E que toda a honra e toda a glória sejam dadas a ele. É sempre assim. E para encerrar, Deus está procurando pessoas como Gideão. Esse é o convite que o Espírito Santo faz à igreja, que somos nós. Pessoas que por si mesmo não têm condições, mas que se entregam nas mãos do oleiro para que ele faça uma obra tremenda e possa nos usar com unção e com poder. Ok? Esse é o convite do Espírito Santo para todos nós. Bom, Amós traz uma palavra muito interessante que aponta para a questão do relacionamento. A intimidade vem de relacionamento, a unidade também vem de relacionamento. E lá em Amós capítulo 3, versículo 3 e 7, diz o seguinte: será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta. E depois, no versículo 7, ele diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E nós somos uma nação profética, como igreja, como povo de Deus. Ok? Medite nessas coisas em espírito de oração, permita que o Espírito Santo trabalhe o seu entendimento com profundidade, com intensidade, ok? Seja uma bênção na terra, permita que Deus trabalhe a tua vida para que você seja uma bênção cada vez maior no tempo da tua vida, no tempo da tua existência, e que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, colocando em prática, pensando nisso tudo que nós temos falado aqui, ok? E eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço a você.